Atenção, senhores jovens que se encontram aí na frente da igreja. Por gentileza, entrem. Chamo ou não chama atenção? Congregação lá na... Chama, Fernandinho, a atenção dos meninos? Não, hoje eu estou calmo, não vou chamar não. Estou relaxado. Esperando só o Emanuel. O Emanuel foi o último, que ele sentou do lado da Estela. E eu falei, que é isso? Se o pai dela ver isso, você vai ficar bravo. Você fica vacilando pra você ver aí. Seu conversado. Irmãos... Agora, oficialmente, nós estamos iniciando. Queria te convidar a curvar a sua cabeça. Nós vamos fazer uma oração. Quem que é aquele menino ali? Você me cumprimentou hoje? Você não me viu? Eu acho que você chegou louco para ver a Ana Luísa, porque você chegou, passou direto, nem deu a paz do Senhor, foi conversando ali e saiu. Boa noite, viu, Luiz? Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale ao teu coração aí. Pedro, já conversei com ele, acho que todos eu já cumprimentei. Tem alguém que eu não cumprimentei? A paz do Senhor. Thales, chegou atrasado. O Thales chegou atrasado, gente, ou chegou na hora? Gente, atenção líderes, conversem com o Thales, por favor, que a hora que ele chegar, entrar... Eu tive que ter a misericórdia de ficar olhando para vocês, conversando, para depois, para ver se vocês iam ter desconfiômetro. Eu disse, não, pastor, chama atenção lá. Aí eu tive que chamar, Wanda, não dá, né, Wanda? Em vez de seguir o exemplo do João e da Maria, sentadinho, da Carol ali, sentou. Gente, a Carol, aquela moça ali de trás ali, ela é caladinha, ela não é metida, ela é tímida, é diferente. Adolescente, 15, 16, é meio envergonhado. Então, de vez em quando vocês dão a paz do Senhor, passa, mexe com ela, porque aí ela vai conversar, interagir com vocês. Eu acho que é só a Carol que é tímida aqui, né? Eu tenho mais alguém que é tímido? Não, né? Como é que é? Não. Mas aqui... Não, mas eu não quero que a pessoa que é tímida levante a mão. Eu quero que vocês me mostrem, para mim saber, para ajudar. É mesmo? Olha, é irmão, né? Como é que você chama, moça? Giovana Aguiar Andrade. Giovana de quê? Aguiar Andrade? Nossa, revelação que tá boa. Sério, como é que a gente... como é que você explica um negócio desse? Me fala. Só pode ser Deus. É Giovana Aguiar Andrade? Você é tímida? Pensa na menina tímida. Pensa na menina... Mas é boa aluna, viu? Essa aqui é a Giovana, viu, gente? Gente boa, super tranquila. Mais alguém que é tímido aqui? Não, né? E tem uns que é conversado, né? Porque aí você já conhece, já pega de longe. Os meninos mais assim para frente tem que dar um tapinha, aí você empurra a cabeça para não ficar quieto, não dormir. Conheça essa turma. Mas, gente, vamos orar então. Eu comecei a brincar aqui, esqueci da oração. Senhor, em nome de Jesus, nós
Louvamos o Teu nome nessa noite, agradecemos por esse momento, está frio lá fora, mas nós pedimos que o Espírito Santo possa aquecer o nosso coração com a santa e gloriosa palavra de Cristo, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e que sejamos, ó Deus, impactados pelo Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Como que vocês preferem que eu chame? Irmãos, irmãs, jovens, como é que vocês gostam de serem chamados? Vasos ungidos do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho um problema, que eu sempre, quando um aluno me responde, eu pergunto, o que significa vasos ungidos? Peguei nada, eu estou distante de você, como é que eu te peguei? Não, a gente não pode nem encostar, não, esse negócio do Covid. O que significa isso? Vasos ungidos do Senhor. Alguém pode me ajudar? Pedro levantou a mão, o que significa, Pedro? Mas a mão está de pé aí, olha lá, a mão dele está no alto ali, o que significa, Pedro? Ah, vocês estão brincando, vocês não sabem. Espera aí, deixa eu entender. Consegue pensar, mas não consegue transformar em palavras? Não, mas se a impressora está quebrada, é sinal que ela está com algum problema, né? Ele é tímido, né? Não. Esse Emanuel é conversado. Mandou a lição para mim. Esther mandou a lição para a atividade, aquela que você mandou. A Esther, gente, está de parabéns. Bate palma para a Esther aí, gente. Sério, aluna exemplar, ela foi a primeira que mandou lição, mandou tudo certinho, escreveu letra bonita. O Emanuel mandou a dele hoje, digitado e tal, também mandou a tua. Aqui, bate palma aqui pro Egídio. Excelente, Emanuel fez. Quem mais que mandou? Não, peraí. O que você mandou para ela eu recebi. Mas é outra coisa, o que você mandou para ela é outra coisa. Atividade, gente, e o Luiz? Luiz, você mandou quantas atividades para mim já, Luiz? Nossa, silêncio. Gente, antes de começar a aula, só dar um aviso para vocês. Estamos entrando na fase final. O que é a fase final? Esses próximos 5, 6 meses, para a gente finalizar essa etapa. Depois eu quero bater um papo com a liderança dos jovens, para a gente começar já a separar o nosso projeto de conclusão desse nosso curso, que vai ser uma cerimônia que nós vamos fazer aqui, onde todos irão participar de uma maneira ou de outra, alguns na frente, outros na organização, enfim, refletindo tudo aquilo que nós aprendemos. As atividades que estão ali atrasadas, a gente vai começar a colocá-las em prática. Vamos fazer uma breve reflexão. Vamos voltar um pouco atrás na última aula. Na última aula, nós falamos sobre a Bíblia. Falamos que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Sendo a palavra de Deus, ou seja, o Espírito Santo, em algum momento, na vida dos escritores humanos, ele soprou na mente desses homens aquilo que Deus ele tinha como revelação para nós. E se a Bíblia ela é a palavra de Deus, obviamente ela é infalível, ela não tem erro, ela é inerrante, ela é infalível. E se ela é infalível, se a palavra de Deus, por ser a palavra de Deus, ela não contém erro, obviamente eu posso confiar na Bíblia. Então, eu imagino que todos vocês, hoje, já têm essa convicção de que nós podemos confiar na Bíblia. Amém? Quantos por cento? 100%. Em todos os livros, em todos os capítulos, em todos os versículos. Tudo aquilo, Fernandinha, que nós precisarmos,
de orientação com relação à palavra de Deus, nós temos na Bíblia o nosso referencial. Tudo aquilo que de questionamento que vier, nós podemos, nós precisamos e devemos encontrar a resposta na Bíblia. A Ana Luísa me fez um comentário bem interessante. No final dessa aula, infelizmente, o tempo é muito curto para muito conteúdo. Uma das coisas que ela achava interessante nós falarmos, eu vou falar aqui rapidamente, é a questão dos livros apócrifos. Alguém já ouviu falar sobre os livros apócrifos? Então fale para nós, Abner. Isso. Perfeito. Eu tenho que lembrar o que é o Talmud. É a mesma coisa, mas eu tenho que lembrar o que é o Talmud agora. Mas vamos lá. História da igreja para ilustrar para vocês. Eu gosto de explicar tudo para ficar bem fácil. Jesus Cristo fundou a igreja cristã. Após a tua morte, a tua ressurreição, a Bíblia diz que Jesus ele ficou 40 dias com seus discípulos. Após esses 40 dias, ele subiu aos céus. Após a ascensão de Jesus, os discípulos eles começaram a divulgar, a implantar a palavra de Cristo. Tanto que eles começaram primeiro em Jerusalém, e era o movimento, eles desejavam no coração deles que a palavra ficasse apenas ali, restrita em Jerusalém. Agora estou falando de história junto com Bíblia. E em um determinado momento, o que Deus permitiu que acontecesse com a igreja apostólica? Eles começaram a enfrentar uma forte oposição e uma perseguição. Então a igreja, gente, ela saiu dos limites de Israel e começou-se a cumprir aquilo que Deus havia falado, anunciado, que começaria em Israel, depois se estenderia para Samaria e, por fim, em todos os confins da terra. Então, a igreja, ela começou a se expandir dos limites de Israel e começou a subir todo o Oriente, Ásia e Europa. À medida que os anos foram passando, essa estrutura hoje que você conhece como Igreja Católica Apostólica Romana, ela foi se desenvolvendo. Houve um momento na história da igreja que a religião cristã, ela se tornou a religião oficial do Império Romano. Então a igreja ela foi se ajeitando, ela foi se construindo, ela foi se fortalecendo, ela foi crescendo, só que ao longo da história da igreja, a igreja ela foi enfrentando muita perseguição, muita oposição e muitos falsos ensinamentos. Olha só, 3 grandes adversários e inimigos: perseguição, oposição e falsos ensinamentos. Os falsos ensinamentos são aquilo que nós chamamos de heresia. Nós vamos falar hoje aqui de um princípio que reflete sobre Cristo, mas dentro dessas heresias, eles falavam tanto de coisa para o novo convertido. A igreja que estava nascendo, ela tinha que aprender a lidar como que era ser cristão dentro de um ambiente do judaísmo, como é ser cristão dentro de um ambiente secular, onde as pessoas adoravam vários deuses. E a igreja, à medida que ela foi crescendo, ela precisou se organizar. Ponto. Para
reafirmar a sua fé. Sabe, essas reorganizações, como que eles faziam? Juntava-se os líderes da igreja, juntava a liderança. Nós podemos dizer hoje para vocês entenderem, era como se juntasse os pastores, os professores, os mestres, os doutores da lei, e eles se juntavam em concílios. Existem vários concílios ao longo da história da igreja. E nesses concílios, Tales, eles votavam, eles falavam, eles discutiam sobre as doutrinas, o que nós precisamos seguir e o que nós não precisamos seguir. Haja vista, nós temos aí, por exemplo, houve uma heresia que as pessoas começaram a falar lá nos primeiros anos da história da igreja, que Jesus Cristo ele não veio em carne. Um outro grupo falava que Jesus Cristo era só uma imagem. Outros falavam que Jesus Cristo não era Deus. Então, eles reuniam, definiam, acertavam, Abner, aquilo que era bíblico, aquilo que era divinamente inspirado, e seguiam nessa linha. E uma outra coisa, um outro desafio que eles enfrentavam, gente, eram os livros que estavam circulando, as cartas que estavam circulando naquela época, falando das coisas do Senhor, só que aquelas cartas não eram divinamente inspiradas por Deus. E nos concílios, eles decidiam, à base de uma análise bem criteriosa, direcionados pelo Espírito Santo, quais eram os livros inspirados por Deus. A tradição cristã reformada, a tradição cristã protestante, ela chegou no consenso que os livros que são divinamente inspirados são os livros que hoje nós fazemos uso. Os livros apócrifos, ou seja, os livros que não foram divinamente inspirados, são os livros que vocês encontram na Bíblia Católica. Macabeus, Siracides, que mais? Me ajuda aí. Tobias, é Tobias que tem? Tobias, não estou lembrado todos não, são 5 livros mais ou menos. Eu sei que tem Macabeus, Siracides, Tobias, e não me lembro mais outro. Na Bíblia Católica, por exemplo, nesses livros apócrifos, lá tem o nome de um anjo que não tem na nossa Bíblia aqui, não é o Gabriel, Rafael. Então, falando aqui, respondendo rapidamente sobre o comentário da Ana, os livros apócrifos são os livros que não foram divinamente inspirados pelo Espírito Santo. Por isso que, se chegar alguém que fazendo uso de uma Bíblia católica, aí você vai entender a diferença. Por que que eles têm esse livro e por que nós, crentes, reformados, protestantes, não seguimos essa tradição. Ficou claro, gente? Sobre esse assunto, alguma pergunta? Partindo então do pressuposto, as apostilas foram entregues? Aleluia. Não, depois amanhã você pede sua mãe para entregar. As minhas esqueceram. Depois eu converso com elas no final, aquela conversa santa. Na apostila que nós produzimos para vocês, vocês vão encontrar inúmeras citações bíblicas que vai ser a referência da nossa aula de hoje. E qual que é o nosso ponto de
partida, nós vamos fazer uso da Bíblia como palavra de Deus, a fundamentação da nossa fé, a fundamentação da nossa confiança na palavra, e a partir desse pressuposto, a partir desse fundamento, nós vamos discorrer sobre... Olha lá, já chegou, não olhe para trás, nós vamos perder a concentração. Nós vamos discorrer sobre a pessoa e a obra de Cristo. E para a gente começar, vem a primeira pergunta: quem é Jesus? Aí agora eu começo a passar a bola para vocês. Quem é Jesus? Se ninguém falar, eu aponto. Quem é Jesus para você? Com as suas palavras, com o seu conceito hoje. Eu quero ver o que você pensa dele. Giovana. Filho de Deus. João. Coçou a cabeça. Anda rápido, João. Rio. Agora fala. Deus. Mas você tem que falar com uma afirmativa, não com uma interrogação. Emanuel. Aquele que te deu a segunda chance de vida. Júlia. Tem outra Júlia? Vai lá, Júlia. Isso, parabéns aí, já acertou a pergunta, agora é a resposta, vamos lá. O seu Salvador, mas não pode ser meu também? Perfeito. Quem é Jesus para ti? Melhor amigo, não te abandona. Rexona, não te abandona, vai em todo lugar. Gostei. O cordeiro que foi levado ao matadouro e ressurgiu como leão. Perfeito. Então vamos lá. Luiz, passa por favor. Primeiro ponto que eu quero começar a falar para vocês. Não sei se vocês já ouviram sobre isso. A natureza de Cristo. Ficou... um pouco pequenininho, eu vou ler aqui para vocês entenderem. Quando nós falamos de Cristo, e se a gente fosse iniciar e finalizar essa aula aqui hoje, nós falaríamos o seguinte: Jesus é plenamente Deus e plenamente homem em um só corpo. Então, quando alguém te perguntar quem é Jesus, você vai responder: ele é plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa. Quando eu falo que Jesus ele é plenamente Deus e plenamente homem, significa que a palavra plenamente significa totalidade. Jesus é completamente Deus e completamente homem em uma só pessoa. Para ilustrar isso, eu quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 1, lembrando que todos os versículos que eu estiver citando aqui, eles vão estar na apostila de vocês, e muitos outros versículos.
Eu quero ler com vocês. Ótimo. Se alguém quiser acompanhar, a apostila já está no grupo. Aí você pode acompanhar, dar uma olhada. Mas nesse momento eu quero ler com vocês. Na realidade é Lucas, desculpa, Mateus é depois. Nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus. E nós vamos responder aqui agora por que Jesus, ele é plenamente Deus. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 26. A Bíblia diz: então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. Presta atenção aqui em mim agora. Lucas está relatando um episódio que aconteceu com Maria, a mãe de Jesus. A Bíblia nos ensina que quando Maria ainda não havia se casado com José, o teu esposo, quando Maria ainda era uma moça virgem, ou seja, ela não havia tido relacionamento íntimo com José, porque ainda não era casada. E só lembrando, para nós que caminhamos com o Senhor, a relação íntima, ela só deve acontecer depois do casamento. E Maria, uma mulher que ainda não havia sido casada, a Bíblia diz que o anjo Gabriel vem até ela. E no versículo 28 ele fala assim: e o anjo chegou ao lugar onde ela estava e ao se aproximar declarou: alegra-te muito agraciada, o Senhor está contigo. Versículo 31, e eis que, olha a palavra do anjo a Maria, eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. Então, versículo 34, perguntou Maria ao anjo: como isso acontecerá? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Ponto. Presta atenção em mim agora. Depois que o anjo chegou, e o anjo veio da parte de Deus, trouxe uma saudação a Maria, dizendo: alegra-te, porque tu és muito bem-aventurada, Deus é contigo, você será mãe do Filho de Deus, o trono, o reino estará sobre ele. A Bíblia diz que Maria, ela teve um questionamento: mas como que eu vou ser mãe? Como que eu vou ser mãe? Como que vai ser gerado um filho através de mim, se eu sou uma moça virgem e ainda não casei? Olha o questionamento, porque Deus falou para ela: você vai ser mãe, mas não falou como. Deus enviou o anjo, fala para ela: olha, você vai ser mãe, mas até o versículo 34, o anjo ainda não havia falado para Maria como ela seria mãe. Mas, no versículo 35, a Bíblia diz que o anjo fala para Maria assim:
Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Quando nós dizemos aqui que Jesus é plenamente Deus, nós pegamos esse texto, nós temos outros textos na apostila para defender, para argumentar, para esclarecer para vocês acerca sobre a divindade de Jesus. Porque o nascimento de Jesus não foi como o meu nascimento e como o seu nascimento. Veio o Espírito Santo, veio o poder do Espírito e cobriu a vida de uma mulher virgem, de uma mulher que foi escolhida pelo Senhor para ser a mãe do Salvador, a mãe do Messias, a mãe do Emanuel, o Deus que é conosco. Quando eu digo para vocês que Jesus é plenamente Deus, eu digo para vocês que Jesus, ele nasceu do poder do Espírito Santo de Deus, que cobriu e revestiu a vida de Maria. Então Jesus, ele é plenamente Deus, a partir do momento que o Espírito Santo, sem o intermédio de um homem, ele vem e gera Jesus no ventre de Maria. Então a primeira coisa, Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Por que que Jesus é completamente homem? Gente, simples. Porque como uma criança, ele foi gerado na barriga da mãe dele. O que acontece na gravidez de uma mulher? A barriga cresce. E depois que a barriga cresce, findado aí os 9 meses, a criança... E a primeira coisa que a gente identifica na vida, na casa de uma família que tem um bebê, o que é? É o choro. Aí fica chorando. E tem uns que está com 15, 16, continuam chorando até hoje, né? Dando trabalho para o pai, vamos fazendo bagunça, os de 18, 19, 20, aí a criança chora. Então Jesus, plenamente homem, a mãe dele viveu, experimentou essa gestação. Jesus, ele nasceu como uma criança, não diz lá a Bíblia que ele nasceu numa manjedoura, parece que num estábulo. Aí vieram os reis magos adorar Jesus, porque receberam uma direção dos anjos, que o Filho de Deus, o próprio Deus havia nascido. Então Jesus, ele é plenamente, completamente Deus e plenamente, completamente homem. Isso precisa estar bem claro no nosso coração. Jesus é plenamente Deus. Amém? Até aqui alguma dúvida? Por que Jesus é plenamente Deus, João? Não. Alguém ajuda o João aí, que eu estou pegando o pé dele hoje. Por que Jesus é plenamente Deus? Mais alto. Isso. Ele foi gerado pelo próprio Deus. É o traço, é o que diferencia Jesus de nós. Nós somos filhos de Deus pela fé que nós temos e possuímos na pessoa de Cristo. Jesus é filho de Deus porque ele tem a mesma essência de Deus, a mesma natureza de Deus, e o nascimento do Jesus, homem na terra, ele veio através do poder do Espírito Santo, que revestiu a vida de Maria. Então Jesus, ele é plenamente Deus, e Jesus é plenamente homem por quê? Por que Jesus é plenamente homem? Nasceu, foi uma criança,
cresceu, aprendeu a falar, tinha mente, tinha limitações, ele tinha as suas emoções. Na apostila você vai ver aqueles versículos, eu coloquei lá, Jesus chorou, Jesus ele teve que aprender, como todas as outras crianças, como eu e você. Já percebeu a criança no início, ela vai aprendendo a falar, aí ela começa a falar nos seus primeiros anos de vida, parece que ela fala inglês, você não entende nada do que ela está falando. Antes de aprender a falar o inglês, ela fala através dos gemidos, né? Ela está com fome, ela chora, ela está querendo dormir, ela chora, ela está querendo tomar banho, ela chora, ela está querendo ir no banheiro. Então a gente não entende. Jesus ele passou por todos esses ciclos, João, por todas essas etapas. Por tudo isso, isso comprova para nós, na Bíblia Sagrada, que Jesus, além de ser plenamente Deus, ele é plenamente homem. Ponto. Detalhe, em uma só pessoa. Ou seja, está vendo esse dedo meu aqui? Esse aqui é o indicador, né? Então, vou pegar o da mão direita, o indicador. Jesus é plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa. Não existem duas pessoas, uma só pessoa, plenamente Deus e plenamente homem. Até aqui estamos claros? Podemos dar sequência? Luiz? Abre lá a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, versículo de número 1. Olha que interessante, se nós pudéssemos tirar uma lição dessa aula de hoje, além de falarmos sobre quem é Jesus, seria a lição da obediência. Nós vamos ler aqui alguns versículos de Mateus 4, mas eu queria chamar a atenção o fato do Jesus plenamente Deus e plenamente homem fornecer para nós um exemplo que nós precisamos carregar para toda a nossa vida: obediência. Talvez um dos principais fundamentos, princípios que nós precisamos adotar: obediência. Obediência total, completa e irrestrita para a palavra do Senhor. Obediência total e completa aos nossos pais. Obediência total e completa à nossa igreja. Obediência total e completa àquilo que a palavra de Deus nos orienta. Olha para você ver, Mateus capítulo de número 4, versículo de número 1. Só para situar um momento, depois de ser batizado, antes da leitura, presta atenção aqui, depois de ser batizado por João Batista no Rio Jordão, Jesus ele foi conduzido, impelido, levado pelo Espírito Santo ao deserto. Versículo 1. Jesus então foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Presta atenção agora em mim. Olha que interessante. Jesus então ele passa pelo caminho do batismo nas águas. Aquilo que hoje para nós é o ritual de iniciação na nossa fé cristã. Jesus ele é batizado nas águas. Jesus então, após o batismo, a Bíblia diz que os céus se abrem,
o Espírito Santo desce de forma corpórea sobre Jesus, e Deus fala assim, olha, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. E após este episódio, a Bíblia diz no capítulo 4, que o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto. E o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto com um objetivo, com um propósito: ser tentado. Jesus iria passar a prova da fé. E eu acho interessante falar sobre isso, porque Jesus iria passar no deserto o teste da obediência. Versículo de número 3, versículo de número 2, e depois de jejuar, quantos dias? 40 dias e 40 noites. O que a Bíblia fala? Qual que era o estado de Jesus? Jesus, ele teve o quê? Por que Jesus teve fome? Oi? Porque ele é um ser humano. Passados 40 dias e 40 noites, Jesus ele teve fome. Olha mais uma característica da limitação do corpo humano de Jesus. Jesus, ele é plenamente Deus, como também é plenamente homem, e na tentação nós vemos um forte indício aqui da humanidade dele, quando a Bíblia nos relata que após esses 40 dias ele teve fome. E uma pessoa, quando ela está com fome, ela fica muito fraca, ela fica muito limitada. E no versículo de número 3, nós vemos o que? Satanás, o teu adversário, o meu adversário. Eu quero ensinar uma coisa para vocês. Satanás, ele sempre vai se levantar naquele momento que nós mais estamos limitados, fracos. Já percebeu que na hora da raiva o diabo vem? Aí vem, dá aquela vontade de falar uma besteira, de jogar um negócio no irmão, na irmã, de brigar, sei lá, como é que vocês brigam hoje? Manda indireta no WhatsApp? Não tem isso não, né? Nas redes sociais não tem isso não, né? Xinga? Não, né? Dá soquinho no irmão, na irmã? Faz isso aí. Como é que é? Twitter? Então, hoje é assim, hoje manda no Twitter, aí a mensagem é no privado ou para todo mundo ver? Você está doido? O diabo, ele sempre vem naquele momento que nós mais estamos fragilizados. Então, você tem que vigiar o tempo inteiro, viu, João? Antes de falar qualquer besteira, você, Senhor Jesus, me dá força. Senhor Jesus, me reveste nesse momento. A Bíblia diz então que Jesus, no momento em que ele estava mais limitado, quem apareceu? Quem apareceu no momento que Jesus estava mais limitado? O diabo. E qual que era a limitação? Limitação física. Ele estava com fome. Ele estava debilitado. E a Bíblia diz no versículo 3 que o tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem ou se transformem em pães. Gente, presta atenção aqui, isso aqui é muito sério. Se você entender isso, fechou. Sobre a questão da obediência. Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Quando o diabo, nesse teste, detalhe, quem conduziu Jesus para o deserto? Quem conduziu Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Para ser tentado pelo diabo. Não foi o diabo que conduziu Jesus para o deserto, mas foi Deus, na tua infinita graça, bondade e misericórdia, conduziu Jesus para o deserto, para que Jesus ele fosse tentado pelo diabo, e o propósito do Senhor era
que Jesus passasse por um teste de obediência. E Jesus, mesmo sendo plenamente Deus e plenamente homem, quando o diabo veio, se aproveitando de uma limitação de Jesus, que era o corpo debilitado por causa da fome, o diabo então chega e fala para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Naquele momento, quero abrir um parêntese para você, essa questão da obediência, ela é muito forte. Jesus poderia diminuir a intensidade do teu sofrimento. Como pastor, ele poderia ele mesmo transformar aquelas pedras em pães. Só que o coração de Jesus, o Jesus homem, estava plenamente disposto, comprometido em obedecer a palavra de Deus. E o que Jesus, ele fala para Satanás? Opa, não, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando eu olho para esse texto aqui, sabe o que eu aprendo? Que Jesus triunfou aonde Adão não conseguiu vencer. Jesus venceu aonde Adão falhou. A Bíblia diz, lá em Gênesis, capítulo 2 e capítulo de número 3, que Deus, depois de formar o homem do pó da terra, plantar o homem no jardim do Éden, o homem vivia o paraíso terrestre, o homem tinha tudo, Thales, que ele precisava. Deus chega e faz uma aliança com o homem e fala para ele assim: você vai comer de tudo que tem no jardim do Éden, porém, você não vai tocar na maçã. Não foi isso que Deus falou para ele? Sim ou não? Sim? Oh, glória! Era maçã vermelha, maçã verde. Qual que era a maçã, gente? Olha na Bíblia, rapidão, alguém olha para mim aí, descobre aí para mim que eu perdi, esqueci. Qual que é a maçã? Alguém me ajuda aí, o João está abrindo, vamos ver quem vai achar antes dele. Qual que era a maçã? Verde, vermelha? Porque eu sempre tenho essa dúvida, porque eu vejo os desenhos lá mostrando maçã, né? Me ajuda aí, gente, rápido, que eu estou perdendo tempo. Me ajuda aí, Gênesis capítulo 2. Aquele que lê o versículo, agora você levantou mesmo? Pode então ler para nós aí. Sim, perfeito, mas eu quero o versículo aqui para me aprender com vocês. Gênesis 2, quem achou? Achou aí, João? Então lê para nós. Sim, não, eu queria que você lesse só o versículo que fala do fruto. Deixa eu abrir para vocês para ajudá-los aqui. Pode ser esse também, mas eu quero o anterior. E o Senhor Deus deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, não poderás comer. Então, a Bíblia não fala de maçã. Eu sempre brinco e sempre vocês caem. A Bíblia não fala de maçã, ainda que você viu o desenho de maçã. A Bíblia fala da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz então que Adão e Eva, eles viviam no jardim do Éden, naquele paraíso, eles tinham de tudo, só que eles não conseguiram passar no teste da obediência. Deus disse para eles assim: olha, vocês não vão comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas Adão e Eva, eles falharam. E interessante que no jardim do Éden, eles não passavam fome, eles tinham de
tudo o que eles precisavam e eles não conseguiram obedecer. No deserto, Jesus não tinha nada. Jesus estava com fome, mas mesmo com fome, com o corpo debilitado, Jesus, ele conseguiu obedecer. Jesus triunfou aonde Adão pecou. Por isso que Jesus é o nosso exemplo de fé. Por isso que Jesus é o nosso exemplo a ser seguido. Por isso que Jesus é o padrão que nós precisamos nos espelhar. Ele poderia perfeitamente diminuir a intensidade do sofrimento dele, transformando pedra em pão, mas a Bíblia diz que ele não fez isso, muito pelo contrário. Jesus, ele se submeteu à vontade do Senhor, e a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos, você que está aqui hoje, você precisa entender que nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor, sermos obedientes a Deus em todo o tempo. Seu pai mandou você fazer um negócio, João, você pode não concordar, mas você faz, tem que ser obediente. Amém? Está escrito algo na palavra do Senhor, você não entende, mas tem que ser. Mas o pessoal lá fora faz diferente. Problema de quem faz diferente. Ou você obedece, ou não. Ou você obedece e desfruta das consequências do resultado da obediência, ou você vai caminhar como as pessoas que estão lá fora. Ou você obedece os princípios, ou você caminha como, por exemplo, o que os jovens lá fora hoje, talvez eles fazem, na idade de vocês, está começando a namorar, está começando a ter essa vida de namoro. Está na Bíblia isso? O que está na Bíblia? Nós falamos no começo, namoro é depois do... Não, aliás, desculpa. O namoro deles é um namoro que vai para um lado que desagrada o coração do Senhor. Eu não vou ser muito aberto aqui, tem muito menino novinho. Mas eles começam a namorar cedo. Eles começam a experimentar coisas que não está dentro do contexto, e às vezes a gente vê, não entende. O que a gente tem que fazer? Precisamos fazer como Jesus fez, sermos obedientes à palavra do Senhor. Se a palavra do Senhor fala que eu não posso fazer determinada coisa, eu não devo fazer, mesmo que você não entenda, Fernandinha, mesmo que você não entenda, nós precisamos obedecer. Não, estou cansado, não quero ir para a igreja hoje. Seu pai manda, seu pai fala, sua mãe fala, vai, obedeça, porque a obediência, ela vai gerar bênção na nossa vida. Jesus é o nosso exemplo. Se Jesus obedeceu ao Pai no deserto e não se submetendo àquilo que Satanás tinha para ele, se ele é o nosso padrão, precisamos fazer como ele fez. Amém? Agora me ajuda aí, para vocês que são jovens, o que significa obedecer a Deus no contexto de vocês hoje? Eu sempre gosto de tentar aplicar para o nosso dia a dia. O que significa ser jovem hoje, no meio de jovens que não servem a Deus? Quais seriam os princípios que mais pegam vocês no quesito da obediência? O que o mundo oferece para vocês hoje, que vocês têm que está o tempo inteiro lutando contra? Me ajuda aí, deixa eu aprender com vocês. Quais são os grandes desafios hoje, no quesito obediência à palavra? O Thales quer falar. Bebida, o que vocês acham da bebida, gente? É pecado ou não? Quem falou depende? Então fala, João. Bebida alcoólica, suco não. Suco você pode tomar à vontade. Refrigerante você pode tomar à vontade. Não ouvi, João. O que mais, gente? O que o mundo tenta colocar para vocês que é contrário à palavra do Senhor? Vocês têm que lutar para ser obediente. Deixa eu aprender com vocês. A Esté está calada hoje.
essa questão de ficar, dar os peguinhas, beijinhos, esse negócio não é de Deus não, gente, vigia, viu? Aparecer as meninas aí, aparecer os rapazinhos, os rapazinhos, aparecer as meninas bonitinhas, porque chega uma hora do jovem cristão, passou dos 20 anos, o micro começa a ficar desesperado, tem que ver minha varoa, e a minha tem que ver meu varão, gente, mas e aí, o que mais? Não é só isso não, só bebida e isso? Sexo, pode, a Fernandinha vai falar, sexo antes do casamento, não precisa nem explicar, né, aqui, o maior exemplo que nós temos de virtude aqui, ó, nesse texto hoje é Maria, a bicha era virgem, ela não havia conhecido, né, se guardou para algo de Deus. Olha que interessante, olha, a gente pode aprender com Maria, quando nós nos guardamos, olha o milagre. Vocês estão sendo preparados para romper lá fora, e se vocês adotarem para si esses princípios, sabe o que vai acontecer, Thales? Vocês vão voar, o céu vai ser o limite. Por quê? Por causa da obediência. Olha o que a obediência de Jesus resultou, não somente na vida dele, como na nossa. Fala, Fernandinha. Como é que é? Fumar, cigarro, já viu aquele pessoal com um negocinho assim, acha bonito, aí aquela fumaça, assim, primeiro que o cigarro é um vício, e aqui o vício, Deus não agrada disso, mas você já parou para pensar no estrago que isso causa dentro do seu corpo, no seu pulmão? E muitas vezes, gente, veio aqui agora, a pessoa, ela se submete a determinadas situações, Giovana, para ser aceita no meio do grupo. Tem gente que se submete, Fernandinha, à bebida, às drogas, para ser aceito no grupo, Abner, para ser tido como o bonzinho, o legal. Olha só, Deus não te chamou para ser o bonzinho, Deus não te chamou para ser legal com ninguém, Deus te chamou para você ser um testemunho de Cristo na terra, amém? Deus te chamou para você ser um exemplo, Deus te chamou para você caminhar como Jesus caminhou, para você vencer e romper como Jesus venceu. Tem muitos lugares, gente, que o pessoal pode tudo, pode fazer isso, pode curtir, Luiz, pode namorar, pode beber. Nós somos radicalmente contra. Em nome de Jesus, ao invés de você provar qualquer tipo de bebida alcoólica, eu vou te dar um conselho: prova Jesus Cristo, prova a unção dele, o poder dele, a graça dele, acabou. É isso que nós precisamos. E Jesus, então, ele triunfou. Aonde Adão fracassou. Jesus, ele triunfou, ele venceu. Aonde Adão ficou na metade do caminho. E eu queria enfatizar isso porque é muito importante nós entendermos isso. Por isso que Jesus é o nosso sacrifício, por isso que Jesus é o nosso Deus, por isso que nele nós temos a confiança, por isso que através de Jesus nós somos justificados diante de Deus, por isso que através de Jesus hoje nós temos livre acesso a Deus, porque ele triunfou aonde Adão ficou na metade do caminho. Por isso que hoje eu e você, nós podemos ter confiança, além de termos confiança na palavra, nós podemos ter confiança na pessoa de Jesus, porque ele venceu e a vitória dele nos concedeu hoje, a vitória sobre esse mundo que nós vivemos. Quem crê em Jesus? Levanta a mão bem alto para me ver. Você é mais do que vencedor. Quem crê em Jesus é mais do que vencedor. Por quê, pastor? Romanos, se eu não estiver enganado, capítulo 9, ou capítulo 10, é um dos dois, que fala assim, olha, se com tua boca, não precisa abrir não, confessares a Jesus como teu Senhor,
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. O que a Bíblia diz? Você é mais do que vencedor. Se você crê em Cristo Jesus, significa que teve um momento na sua vida, João, que alguém falou do amor de Cristo, talvez na igreja, talvez um amigo mandou alguma coisa, talvez um parente, alguém chegou e falou do amor de Cristo para você, e você acreditou naquela palavra, você entendeu que era um pecador, você entendeu que Jesus é Deus, que Jesus morreu na cruz para te salvar, e naquele momento que você entende, o Espírito Santo começa a trabalhar na tua vida, que você vem e levanta a tua mão para o alto e confessa Jesus como teu Senhor e Salvador, e faz isso, Fernandinha, diante dos homens, porque quando nós confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador diante dos homens, aquilo nós estamos externando aquilo que está dentro do nosso coração, a nossa fé na pessoa de Cristo. Quando você faz isso, Vinícius, na mesma hora você recebe uma semente, você recebe a natureza do Espírito Santo de Cristo, e por isso você é mais do que vencedor, porque quem crê em Jesus tem a natureza do Espírito Santo, e se você tem a natureza do Espírito Santo, é essa natureza que passa a habitar na tua vida, a partir do momento que você entrega ela para Cristo, ela vai te garantir, Fernandinha, ser mais do que vencedor nessa terra. Então, a nossa vitória é essa. Se vocês creem em Cristo Jesus, isso é sinal para mim que vocês têm a natureza do Espírito Santo de Deus. Se vocês têm a natureza do Espírito Santo de Deus, vocês serão mais do que vencedores. Por quê? Porque a natureza do Espírito Santo de Deus, ela vai transformar a tua vida, ela vai transformar a tua história. Se você bebia, você não vai beber mais. Se você fumava, você não vai fumar mais. Se você era desobediente, você vai ser desobediente. Se você era um mau filho, você vai ser um bom filho. Se você falava palavrão, hoje você não vai falar mais. Por quê? Porque você tem hoje a natureza do Espírito Santo na tua vida, e se você tem essa natureza, você é mais do que vencedor, porque a própria natureza dele na tua vida, ela vai te mudar, e se ela te muda, ela vai te conduzir, Abner, à palavra. E se ela te conduz à palavra, você vai aprender com a palavra. E se você aprende com a palavra, você é uma pessoa transformada pela palavra de Deus. E se você aprende tudo aquilo que a palavra ensina, e se você pratica tudo aquilo, Emanuel, acabou. Aí você vai romper. Quem quer romper hoje, entenda isso. Mergulha na palavra. Ah, pastor, estou querendo universidade, estou querendo, igual o Luiz lá, quero ser piloto, o outro eu quero ser presidente da república, eu quero ser jogador, eu quero ser astronauta, eu quero ser advogado, juiz, médico, quero ser, não sei o que você quer ser. Se você deixar a palavra de Deus mudar a tua história, aqui, você vai viver tudo isso e muito mais. Por isso que eu disse, olha, você que crê em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Mas pastor, lá em casa é tudo difícil, a minha família é difícil, a minha história é difícil, nós somos de família humilde, a nossa condição é uma condição de pessoa simples. Não importa qual é a condição que a tua família, que você se encontra hoje, se o Espírito Santo habitar em você, acabou. Se o Espírito Santo se mover em você, acabou. Então, quem tem Jesus, tem a vida eterna. Tanto que só é filho de Deus quem entrega a sua vida para Cristo. Mas a todos quanto o receberam, Deus, está lá em João, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, voltando lá para a tentação, a Bíblia diz que ele triunfou, ele venceu. Jesus, homem, ele venceu. Por isso você pode descansar nele. Duas evidências. Primeiro, a evidência da natureza divina. Segundo, a evidência da natureza humana. Só que é tanto assunto, falta 15 minutos, eu quero só falar de 3 ofícios
de Cristo, e lembrando que tem uma atividade lá na apostila, no final você vai fazê-la, né? E tudo que nós estamos falando vai ser abordado com mais profundidade lá, principalmente os versículos bíblicos. E nós temos aí, ó, esse que fala sobre o Luiz pulou. Me perdoe, Luiz, eu pulei também, mas você pulou, Luiz. E o que Jesus se tornou? Abre lá no seu celular, você que está com a internet. Jesus se tornou, alguém falou aqui no início, um sacrifício substituto. Não dá para me falar aqui agora, nós temos pouco tempo, o que significa esse sacrifício, mas Jesus morreu na cruz para nos salvar. Ele carregou sobre si o peso da nossa condenação, a condenação de Adão e Eva, e Adão e Eva são os nossos representantes. Quando nós nascemos, nós herdamos a culpa do pecado, né? A consequência do pecado. Jesus, então, na cruz, ele nos substituiu. Jesus, ele se tornou o mediador de uma nova e eterna aliança. Essa aliança, olha aqui na minha mão esquerda, eu tenho uma aliança, significa que eu sou casado, eu tenho um compromisso. Deus, em Cristo Jesus, ele tem uma aliança comigo e com você, uma aliança da vida eterna. Nós estamos hoje aqui participando dessa aula, mas vai chegar um dia, em nome de Jesus Cristo, que nós não estaremos mais aqui, estaremos presenciando, estaremos desfrutando da presença de Deus na glória. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Não tenha vontade, se você gostar de alguma coisa, dá um glória a Deus, falar um aleluia. De vez em quando eu escuto uns aleluia assim, porque jovem também dá aleluia, jovem também dá glória a Deus. Se eu estiver no seu culto aí, só vocês, em outros cultos, e alguém falar alguma coisa de Deus, aquela palavra entrar no seu coração, irmãos, não tenha vergonha de dar um glória a Deus. Jovem dá glória a Deus? Jovem dá aleluia? Jovem chora na presença de Deus? Jovem adora? Amém. Quero ver vocês assim, ó, adorando, buscando. Deus falou com o seu coração, você, glória a Deus. Começa a desenvolver esse hábito, essa palavra, glória a Deus. Aleluia, que bênção, porque é a essência do nosso culto a Deus. Então, gente, Jesus se tornou o mediador dessa aliança. Já disse aqui um exemplo a ser seguido e o padrão de uma vida excelente. Se você quer ter uma vida excelente, olhe para Jesus. Se você quer ter uma vida exemplar, olhe para Jesus. Se você quer se destacar em um mundo caído, marcado pelo pecado, siga os passos de Jesus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está morto em Satanás, mas vocês que têm o Espírito Santo de Cristo, não. Vocês não estão mortos no diabo, vocês estão vivos em Cristo Jesus, porque sobre vocês habita o Espírito Santo de Deus. E se habita o Espírito Santo de Deus, é diferente na tua vida, é diferente na minha vida. Então vamos seguir o exemplo de Cristo. Aí a gente volta, passa lá, Luiz. Eu vou falar bem rapidamente. Os ofícios de Cristo, quando você pega o Antigo Testamento, não dá nem para me fazer a citação aqui. Nós temos 3 funções que são importantíssimas. A função do profeta. E o que o profeta faz? O profeta fala aquilo que Deus manda ele falar. O profeta é um porta-voz de Deus. Eu estou sendo como um profeta nesse momento, sendo um porta-voz de Deus, trazendo esse estudo para vocês. Então, no Antigo Testamento, nós nos deparamos com vários profetas que falavam em nome de Deus. Me dá um exemplo aqui que eu esqueci. Vai lá, fala o nome dos profetas que você lembra aí. Quem?
Ezequiel, quem mais? Jeremias. Isaías. Quê? Samuel. Só 4? Joel. Oséias, 6. 7. Amós. Obadias. Jonas. Miqueias. É aquele que tem nome de instrumento musical. Som. Esse aqui vem agora. Sonfonias. Lembra da sanfona? Quem mais, gente? Ageu. Quem mais? Quem, João? Que isso, hein? Malaquias. Quem mais? Quê? Muito bom. Abacuque. Gente, então o profeta, ele vinha no Antigo Testamento, em nome de Deus, e falava: assim diz o Senhor. Só que Jesus era diferente. Jesus também tinha o ofício de profeta. Aliás, Jesus desenvolveu o ofício de profeta. Só que os profetas, eles falavam em nome de Deus. Jesus não. Eu sou. Jesus falava, eu sou. Jesus, ao invés de falar assim, Deus te perdoe, não. Deus chegou e falou, os teus pecados estão perdoados. Então, Jesus, ele tinha a obra, o ofício, a função de profeta. O segundo ofício que Jesus tinha era a função de sacerdote. O que o sacerdote fazia no Antigo Testamento? Vocês sabem? Então fala aí, Abner. Deus estabeleceu, para clarear o entendimento de vocês, Deus estabeleceu no Antigo Testamento o derramamento de sangue para expiar, para tirar a culpa do pecado no meio do povo de Israel. E os sacerdotes, eles eram responsáveis, eles eram representantes legais do povo, diante do Senhor, e eles ofereciam a Deus esse sacrifício. E qual que era o sacrifício que o sacerdote oferecia? O povo trazia as suas ofertas, e as ofertas eram animais, e de acordo com a condição financeira de cada família e do pecado, traziam-se pombinhos, traziam cordeiros, e eles ofereciam esses animais como sacrifício a Deus. Os animais, eles eram imolados, os animais, eles eram mortos, o sangue deles era derramado, e Deus, ele recebia esse sacrifício, que era um sacrifício onde a culpa do pecado, ela era tirada do povo, ela era tirada da família, ela era tirada, removida da vida da pessoa. Só que esse sacrifício, ele era feito continuamente, e a pessoa que oferecia esse sacrifício a Deus era o sacerdote. Então, o sacerdote, ele oferecia sacrifício a Deus em favor dele e em favor do povo. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele era o sacrifício, só que diferente do sacerdote que oferecia sacrifícios a Deus de outros animais. Jesus é o próprio sacrifício. Jesus, ele se auto-sacrificou em favor da minha vida e da tua vida. Então, ele é o representante nosso hoje diante de Deus. Ele se sacrificou, ele se ofereceu como sacrifício a Deus, para que a condenação do pecado, ela seja retirada da nossa vida. Então, Jesus, além de ter o papel de profeta,
Jesus ele também tem o papel de sacerdote. O profeta fala em nome de Deus, e Jesus falava em teu próprio nome, porque ele é plenamente Deus e plenamente homem. E Jesus também é o sacerdote. Ele é o representante legal diante de Deus e aquele que ofereceu sacrifícios a nosso favor, para que nós hoje tivéssemos a certeza, a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. Eu volto lá atrás, antes de falar do último ponto aqui, para a gente fechar. Vocês já leram, no final dos evangelhos, não me lembro aqui qual foi o livro, que Jesus Cristo, depois, quando ele morreu, ele expirou, ele entregou o Espírito Santo a Deus. Vocês já perceberam o que aconteceu quando ele morreu? Já perceberam? Alguém lembra qual foi o fato mais importante após a morte de Jesus? Perfeito. O véu se rasgou. Imagina uma cortina. Imagina uma cortina fechada. No Antigo Testamento, existia o lugar que o povo, para adoração, ia para apresentar o sacrifício. Existia o santo lugar, que os sacerdotes estavam ali, e existia o santíssimo lugar. Entre o santo lugar e o santíssimo lugar existia um véu. E tudo isso, gente, é uma simbologia. Entre o santo lugar e o santíssimo lugar era o lugar mais puro, era o lugar que tinha a presença de Deus. Entre o santíssimo lugar e o santo lugar existia um véu, uma cortina. Esse véu, somente o sumo sacerdote podia passar para o santíssimo lugar, uma vez por ano. Quando Jesus, ele morreu, e ele entregou o teu espírito a Deus, a Bíblia diz no final dos evangelhos que o véu, ele se rasgou, o véu do templo, de alto a baixo. A partir daquele momento o sacrifício já foi pago. A presença de Deus, Emanuel, ela é liberada para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Por isso que nós somos mais do que vencedores. Terceiro e último ofício de Cristo, rei. Olha que interessante. Jesus ele desempenha o papel de profeta, o papel de sacerdote e o papel de rei. Ele governa a igreja e todo o universo. Lembra no Antigo Testamento, rei Davi e vários reis que foram levantados por Deus em suas épocas distintas, mas eles foram levantados e morreram. Todavia, porém, o nosso rei, ele está vivo, e vivo eternamente. Jesus, então, desempenha o papel de profeta, sacerdote e rei. Amém? Alguma dúvida antes de fecharmos? Algum comentário? Todo mundo está sabendo de tudo? A atividade, vocês já viram a atividade e as perguntas? Quem abriu aí já viu as perguntas? Está tranquilo? Dá para responder, Abner? Dá. Isso aqui só tem gente inteligente. Então, gente, eu vou fechar. Aqui nós vamos fazer mais uma oração. 20h59. Como de costume, quero perguntar a vocês. No início eu perguntei quem era Jesus, e agora eu vou perguntar de novo. Vamos ver se a gente aprendeu. Quem é Jesus? Quem vai responder aí, o primeiro? Perfeito. 100% Deus, 100% homem. Quem mais vai falar?
Aquele que rasgou o véu. Bacana. Quem mais? Ó o Luiz, gente. Profeta, sacerdote e rei. Quem mais? Tem uma coisinha que vocês não falaram, eu quero escutar ela ainda. Obediente também. Mas tem uma outra coisinha que vocês não falaram, eu quero escutar ela. Oi? Não entendi. Cordeiro Santo. Boa, mas não é isso não. Jesus é plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa. Aí o restante dos atributos, você pode falar, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a raiz de Davi, a estrela da manhã. O mais importante é que nós precisamos sair daqui entendendo, olha, Jesus é Deus e ao mesmo tempo Ele é homem. Jesus, nós precisamos seguir os passos dEle, nós precisamos seguir o caminho dEle. E se tem algum padrão de excelência que nós precisamos mirar, gente, não é no Pablo Vittar, não é nenhum homem dessa terra, mas é em Cristo Jesus. Amém? Agora você pode se colocar de pé, que depois da oração você já vai começar a conversar e sair. Curva a sua cabeça, vamos fazer mais uma oração nesse momento. Só que eu quero fazer diferente. Eu quero pedir alguém que ore, já falei tanto hoje. Quem pode fazer oração para nós aí, em voz alta? Quem pode fazer oração para a gente terminar? Não tenha pressa de se colocar à disposição. Eu tenho até meia-noite para me ficar aqui. Meia-noite. Vamos lá, quem vai fazer oração? Gente! Eu quero um filho de Deus para fazer oração aí. Um crente em Cristo Jesus. Foram salvos pela Wanda. Você levantou a mão, agora você vai ficar vermelha não, né, Wanda? Pelo amor de Deus. Ainda bem que ela não escutou, vai lá.